No Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA registrou alta de 0,59% em outubro, encerrando uma sequência de deflação de 3 meses consecutivos. Segundo dados oficiais do IBGE, a inflação oficial acumulada no ano chega a 4,7%. A soma dos últimos meses chega a 6,47%. Dados do IBGE também apontam que a alta foi puxada principalmente pelo grupo de alimentação e de bebidas, com um crescimento de 0,72% e impacto de 0,16% no índice geral. Os grupos de saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário também impactaram a alta. Bom, para trazer mais detalhes aí sobre o mercado financeiro, a gente recebe o nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. O mercado financeiro de hoje começando com esse tema importante da inflação, que é uma batalha da qual o Brasil não pode abrir mão, apesar dos bons resultados. É um fato que o Brasil tem, em 2022, uma inflação menor do que a americana, uma inflação menor do que a europeia, mas isso não significa que o nosso Banco Central já ganhou essa batalha. Tanto que o mercado financeiro ainda projeta uma inflação para o ano que vem ligeiramente acima do teto da meta, que é de 4,75% ao ano. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Mauro Morelli, estrategista da Davos Investimentos. Mauro, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, é um grande prazer estar com você, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Mauro, como é que o mercado financeiro está enxergando essa questão da inflação aqui no Brasil e a expectativa de que em que momento, se é que isso será possível, o nosso Banco Central poderá reduzir juros no ano que vem? Possível será, a dúvida é quando. Hoje o Banco Central tem os juros acima do que se chama do juros neutro, ou seja, é um juro que retrai, que contrai a economia para segurar a inflação. Por consequência, esses juros em algum momento no futuro, ele vai ser reduzido. Quando isso vai acontecer? Na minha opinião, não antes do segundo semestre do ano que vem, caso as coisas encaminhem como a gente imagina que vai encaminhar. Imagina, Mauro, que essa decisão do Banco Central de eventualmente reduzir juros no ano que vem vai depender muito da política fiscal do próximo governo, do governo Lula. Acho que hoje o grande debate no mercado financeiro é sobre a tal da PEC da transição. Fala-se no estouro que poderia chegar até de 200 bilhões de reais acima do teto de gastos. O quão importante você vê essa discussão e o quanto o mercado financeiro vai de fato olhar com lupa a questão das contas públicas no primeiro ano do mandato de Lula? Importantíssimo. O que a gente tem que lembrar claramente é: inflação é quando se tem mais dinheiro do que produto. Ou seja, o lado fiscal é que coloca dinheiro na economia. Quanto pior as condições fiscais brasileiras, mais dinheiro eu tenho na economia e a quantidade de produtos tende a ser a mesma. Ou seja, eu tenho uma pressão ainda maior da inflação. Por consequência, fica claro que a discussão do lado fiscal é importantíssima. E esse sim é a discussão que tem que ser olhada com lupa, não só pelos agentes financeiros, não só pelo mercado, mas por todos os brasileiros que querem entender por que a inflação sobe, por que o pãozinho sobe e por que o leite sobe. É porque tem mais dinheiro na economia. Quem coloca esse dinheiro? O governo, através do lado, principalmente do lado fiscal. Então, sim, é importantíssimo. Devemos ter atenção. Hoje, essa discussão sobre a PEC da transição é uma discussão extremamente importante. Falam-se de números astronômicos, 100, 150, 200 bilhões, como se fosse dinheiro de pinga, e não é verdade. É um volume importante que vai pressionar ainda mais a inflação brasileira, que dá sinais que está encaminhando para uma calmaria, mas ainda são sinais, e esses sinais têm que ser consolidados, coisa que a gente só vai ver com o passar do tempo, com o passar dos meses. Mauro, ao longo desta semana, a equipe de transição na área econômica foi anunciada com 4 economistas, 2 do Plano Real, pais do Plano Real, Pércio Arida e André Lara Rezende, e 2 mais ligados ao PT, Nelson Barbosa e Guilherme Melo, professor da Unicamp. Qual é a sua avaliação dessa equipe e qual a expectativa para o chefe dessa equipe, né? O ministro da Fazenda, cujo nome ainda não foi divulgado?
Olha, é um time que no papel tem tudo para dar certo. São pessoas experientes do ponto de vista do que já fizeram dentro do próprio governo e pessoas que têm uma interlocução boa com o partido que foi vencedor das eleições. Então tem tudo para dar certo nesse momento. Obviamente, o técnico desse time é o mais importante. É o técnico que vai dizer se o time vai jogar na retranca, se vai jogar em contra-ataque, se vai jogar com marcação alta, exemplos de futebol, obviamente, ou não. E isso vai acontecer a gente só vai saber quando nós tivermos a determinação de quem vai ser o novo ministro da Fazenda. Essa discussão é primordial para a gente conseguir, de alguma maneira, entender para onde esse time tende a remar. Mauro, vamos agora ajudar a nossa audiência, que tem dinheiro para investir, a fazer boas escolhas nesse momento de transição de governo e, claro, já olhando para 2023. A gente falava há pouco sobre a expectativa de que o Banco Central possa, talvez no segundo semestre do ano que vem, começar a reduzir os juros, que estão hoje em 13,75% ao ano. Ainda que comece a reduzir, acho que dá para cravar aqui que a Selic vai estar acima de 10% o ano que vem inteiro. Ou seja, a renda fixa é muito atraente. Por outro lado, a Bolsa andou oscilando, o que pode, em tese, gerar algumas boas oportunidades de compra. Eu queria que, por favor, você orientasse a nossa audiência quais são as melhores opções do mercado financeiro neste momento. Olha, todo investimento deve começar com uma discussão clara de qual é o objetivo desse investimento. Não se deve imaginar uma carteira, um portfólio de investimentos sem que tenha um objetivo. Essa é a primeira discussão. Tendo esse objetivo claro, o que a gente tem que olhar é quais classes dentro desse objetivo estão mais atrativas. E hoje, como você muito bem colocou, a parte de renda fixa está atrativa porque, como eu disse, o juro está acima do neutro. O que isso quer dizer? Pré-fixados é bom? É, mas eu particularmente gosto de ativos de renda fixa atrelados à inflação. Por quê? Porque o juro real bastante atrativo, bastante alto e, por outro lado, eu ainda tenho uma leve proteção à inflação, caso as coisas não andem tão bem quanto a gente imagina. Desse jeito eu estou com um olho no peixe e um olho no gato. Por isso, eu tendo, na parte de renda fixa, recomendar muito mais ativos atrelados à inflação do que o pré-fixado. Interessante. E na parte de bolsa, é muito risco, você acha, nesse momento, comprar bolsa de valores num período de transição, ainda com muita incerteza, e em particular dentro da bolsa, papéis estatais. A gente sabe que o próximo governo Lula tende a intervir mais nas estatais. O que você poderia recomendar? Olha, dentro da classe de ativos bolsa, e caso isso, e somente se isso esteja atrelado ao objetivo da carteira, sempre existe oportunidades de investimento, seja no Brasil, seja no exterior. É importante olhar a classe de ativo não restrita, não limitada ao lado geográfico do Brasil. Saber que o investidor brasileiro hoje pode, de uma maneira muito simples, com fundos no Brasil em reais, correr risco de bolsa de ativos de ações internacionais, sejam elas europeias, sejam elas americanas. Isso tem que fazer parte da discussão. Então, entender quais ativos compõem a carteira dentro do objetivo da carteira é importante. Sim, hoje no cenário que a gente está olhando é um cenário onde a bolsa é mais volátil, seja pela troca do governo aqui no Brasil, seja pelo aumento de juros nos Estados Unidos, que impacta a economia mundial. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não possa ter nada de ação na carteira? Não, eu tenho que olhar para um horizonte mais de médio e longo prazo. Se eu comprar uma ação hoje achando que vai subir daqui 2 meses, a chance de eu perder dinheiro é enorme. Ô Mauro, nesse contexto, você mencionou que os Estados Unidos estão subindo juros, a Europa também. Faz sentido para nós brasileiros incorporarmos, por exemplo, ações da Bolsa lá de Nova York, num contexto em que a economia americana está desacelerando? Faz sentido? Tem oportunidade? Que tipo de recomendação você daria? Sim, faz sentido. Hoje, o Brasil e o consumidor brasileiro é um consumidor de produtos internacionais, seja pelo próprio telefone que ele utiliza, seja a série que ele assiste na televisão, seja até a própria televisão, o aparelho físico que ele compra. Nada mais faz sentido do que, nada num sentido superior do que simplesmente também ter o portfólio atrelado a isso. Quer dizer que eu tenho que estar com todos os meus ativos fora? Não, mas um percentual importante. Um dos conceitos básicos do investimento se chama diversificação. E diversificar não é só renda fixa, renda variável. Diversificar é geograficamente. Saber que posso investir e devo investir em ações e ativos americanos, ações e ativos europeus, ação e ativos asiáticos. Isso faz parte de uma boa prática de investimento. Mauro,
para a gente concluir a entrevista, eu queria colocar o tema de criptomoedas, bitcoins. Isso aqui gera muita polêmica. Eu já recebi diversos convidados aqui que defenderam com unhas e dentes a importância de ter um pouco de investimento em criptomoedas e outros que disseram, isso é loteria, caia fora, é perda de tempo. Qual que é a sua opinião sobre ter uma parcela de investimentos atreladas a criptomoedas e a mais famosa delas, Bitcoin? Nesse caso, eu vou ficar com os dois estão corretos. Sim, é uma aposta muito grande, muito difícil de saber e, por consequência, eu tenho um risco muito grande. Isso não quer dizer que eu precise ficar fora. Volto ao começo da minha conversa, que é, isso está atrelado com o seu objetivo? Ter criptomoedas é algo que faz sentido no objetivo da carteira? Se sim, vamos estudar. Estudando, qual que é a lógica? Um exemplo que eu costumo dar quando me perguntam isso é, quando começou as redes sociais, a gente sabia se era Facebook, se era Second Life, se era qual rede que a gente iria vencer essa batalha? Não. Quando eu não sei isso, o que eu faço? Eu não coloco todos os ovos na mesma cesta. Eu diversifico. Então, o que eu posso recomendar nesse caso é não coloque toda aposta em criptomoeda em uma moeda. Vá no índice que compra 3, 4, 5, 6 moedas para saber qual no futuro, caso isso aconteça, uma vença. Só um índice pode dar essa garantia para você. Muito bem, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News Mauro Morelli, estrategista da Davos Investimentos. Mauro, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. E eu agradeço a você novamente pelo carinho da sua audiência. O Mercado Financeiro volta amanhã ao vivo às 11h15 da manhã. Eu devolvo para você, Cláudia Barta.